Problema chama problema. Quanto mais esse empresário se envolve, mais ele vai ouvir coisas assim que não vão agregar absolutamente nada para o futuro do negócio. Então, ele precisa sair disso para ele se posicionar na parte estratégica, como você mesmo ilustrou, para ele enxergar o ambiente que a empresa dele está. E você só consegue fazer isso enquanto empresário se você tem tempo. Eu já fiz algumas tentativas, alguns exercícios para que o empresário saia do operacional. E das razões dele não sair não é a dificuldade de sair, é porque ele não sabe o que fazer se sair. Se eu parar de fazer, o que eu vou fazer? É porque ele não sabe como se posicionar estrategicamente. Então, ele não consegue sair daquele ciclo vicioso. Muito bem-vindos a mais um episódio do Tupinicast, o podcast da agência Tupiniquim. Eu sou o Rodrigo, sócio fundador da agência Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington, gestor de operações. Manda um salve aí, Wellington. E aí, galera, estamos aqui novamente para falar com vocês aqui mais um podcast gostoso de marketing. Então venha com a gente nesse podcast. Isso aí, marketing, finanças, né? E hoje nosso convidado aí mais do que especial, o Carlos Elias, que ele é fundador da Bendita Estratégia, currículo grande, vou pedir até um apoio para o Wellington aqui. Ele é consultor empresarial há mais de 30 anos, gestor de pequenas e médias empresas. Ele já foi professor num curso de administração de empresa da Universidade Federal de Uberlândia, né? Depois ele vai contar um pouquinho aí como é que foi essa experiência, né? Gestor de pequenas empresas ali, fez administração de empresas, especialização em gestão empresarial. Ele é mestre em engenharia de produção. Então, estamos falando com o mestre aqui, Rodrigo. É o mestre, Tem conteúdo aí pra gente. E ele fundou várias empresas aí, é um empreendedor, né? Ele tem especialização em indústrias do varejo, em distribuição, setor automotivo, eletrodomésticos, eletrônicos, confecções, serviços financeiros e prestação de serviços em geral. Seja bem-vindo, né, Carlos, ao nosso podcast. Manda um oi aí pra galera. Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite do Rodrigo e do Wellington, lá da agência Tupiniquim. É um prazer estar aqui, poder dividir aí algumas experiências e falar um pouco das dores, das dificuldades, né, que o nosso público, né, que é o pequeno e médio empresário brasileiro, enfrenta, né, nesse mercado tão difícil, tão concorrido, né, com todas as dificuldades que o nosso país tem, apesar das oportunidades, né? Ainda bem que tem oportunidades, mas acho que a nossa missão é a mesma, né, Rodrigo? Sim, sim. É a gente ajudar ao pequeno varejo em várias fases, etapas e lados e facetas, né? Porque quando a gente fala de administração de empresas, né, a gente tem um olhar assim mais amplo, mais abrangente, porque não é uma coisa só. Não adianta, né, a gente pensar especificamente em determinados pontos, né? A gente tem que conseguir enxergar o todo. E é isso que eu pautei, né, a minha vida empresarial, minha vida como consultor, né, para poder entender aí os problemas dos empresários. O prazer é nosso, né, de estar com você aqui, essa ilustre presença aqui, que vai contribuir muito com os pequenos empresários ali, né? E hoje a gente tem um tema diferente ali. Eu falei de marketing ali, mas hoje a gente vai falar de finanças, né? Da parte financeira, né? dinheiro, a parte onde o empresário tem aquela dificuldade e às vezes não quer assumir e está apertando no bolso dele, né? É aquela famosa conta corrente compartilhada, né? Que o empresário brasileiro tá acostumado a achar que a conta da empresa é a conta da pessoa física e fala, pô, legal, tô rico, né? E esquece de um monte de coisa. E, Carlos, queria começar esse podcast falando disso, né? Que é um assunto primordial, né? Finanças, controle financeiro, dinheiro.
Sem dinheiro a empresa não sobrevive, né? E como que você vê hoje essa mistura que o empresário brasileiro faz, essa falta de planejamento que o empresário muitas vezes não tem, né? O planejamento. Qual que você vê como principal dificuldade quando o assunto é finanças empresariais? Acho que é uma ótima pergunta, Rodrigo. E assim, posso dizer que 100% de todos os clientes que a gente atende ou que já atendeu, todos eles têm mais ou menos organização financeira, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui no Brasil um grande volume de empresários, de pequenos empresários, né, que misturam, como você falou, misturam a vida pessoal da vida empresarial, né? Principalmente aquele empresário que muitas vezes tem 2, 3 funcionários, não tem estrutura. Então, esse é o típico caso, né, clássico isso, dele misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro Não tem nem conta para a do empresa negócio. ainda, né? Tudo é uma conta só, né? Tudo é uma conta só. O que eu costumo dizer, assim, do ponto de vista financeiro, é que, como princípio, a primeira coisa é isso. Meu negócio é meu negócio, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Ora, se o seu negócio não te gera a renda para você viver e ter a sua vida, custear, né, a sua vida pessoal, você tem que rever seu negócio, você tem que rever sua fonte. Né? Exatamente. E não misturar. E não querer olhar para a realidade. Então, acho que o primeiro problema é esse, é não querer olhar para a realidade do financeiro, né? Porque o financeiro, ele nada mais é do que o resultado de tudo que o empresário faz. Ou seja, o resultado da operação dele acaba sendo traduzido no financeiro. E aí entra um grande problema que eu vejo na boa parte das empresas, como é que eu interpreto o financeiro? Como é que eu enxergo o financeiro? Né? Então, a grande parte também das pequenas e médias empresas, ou talvez mais das pequenas empresas, elas adotam, e aí tem um lado negativo disso, que é o regime fiscal pelo simples. Né? Então, você paga imposto sobre o que você fatura. Independente de ter lucro, né? Independente de ter lucro ou não. Né? Então, você faturou 10, você paga um imposto sobre o 10. E isso facilita a vida, entre aspas, né, do contador, facilita a vida do financeiro da empresa, porque é só pagar a conta. Mas ele esquece, ou melhor, ele não pode esquecer que isso é só uma opção fiscal para que ele possa pagar menos impostos. Sim. Isso não lhe dá, vamos dizer assim, isso não o isenta, né, de ter o seu demonstrativo de resultado, que é um instrumento importantíssimo para saber. E poucas pequenas empresas fazem, né? Nem o contador dessas empresas oferece. Nem o contador apresenta não, o contador esquece, Ele... o contador não faz isso de forma alguma. Então, você ter o demonstrativo de resultado, você ter o fluxo de caixa gerenciado, bem controlado, né? E também, por que não, o balanço patrimonial. Então, assim, não conheço, assim, na minha experiência de centenas de pequenas empresas, nenhuma faz o balanço. Ninguém faz. Ninguém faz. Porque não entende qual é a importância do balanço. E olha que, muitas vezes, as empresas, ela um dia resolve e quer vender. Quer vender seu negócio. Ou quer um investimento. Exato. Aí, muitas vezes me procuram, querem fazer o valuation, né? Avaliar quanto vale a empresa. E eu pergunto,
Você tem balanço? Não. Você tem DRE? Não. Então, assim, quer dizer, quanto que vale a sua empresa? A sua empresa vale pela capacidade dela de geração de riqueza. Agora, para eu saber a sua geração de riqueza, a gente tem que ter balanço, a gente tem que ter o demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, não podemos esquecer que não é só olhar para o fluxo de caixa hoje. Olha o Você quanto tem tem na que conta, né? Quanto tem na conta. Quanto tem Não na é conta, isso, né? Não é isso. Exatamente. Você tem que projetar para frente e olhar, puta, será que daqui a 40 dias eu vou ter o dinheiro para pagar as contas? Então, existe uma gestão sobre isso. Então, veja, a parte financeira do negócio, não importa o tamanho, não está proporcionalmente ao tamanho da empresa. Está na mentalidade empresarial de você saber gerir o negócio. E quanto antes começa, melhor, né? Menos Melhor. complexo vai E ficar. você acha que isso acontece porque é falta de planejamento ou é educação financeira que veio lá da escola? É educação financeira, porque, claro, nem todos, Uhum. eu não posso dizer que é 100% isso, mas assim, de um modo geral, olhando conhecendo o pequeno empresário, a gente entende muito que falta educação financeira, né? Ou seja, os princípios básicos da gestão financeira, eles não são conhecidos muitas vezes, né? Então, a maioria dos empresários, eles começam um negócio porque tem uma aptidão, tem uma vocação ou tem uma especialização, começa um negócio, o negócio, seja um serviço, ou seja o desenvolvimento de um produto, ou seja um comércio, e aquilo começa a dar certo. E aí, ele vai crescendo, ele vai levando o negócio. E é aí que ele sente essa necessidade, fala, pô, tá faltando Exatamente. alguma coisa para mim mais além. E aí entra também uma outra questão que eu acho que a gente pode abordar, que é a questão do planejamento. Sim. Né? Mas antes, Mas, só não. um ponto, porque a gente falando dessa questão do estudo, do planejamento, né? O grande problema que eu vejo é da base mesmo. Por exemplo, eu fiz faculdade, então eu fiz Mackenzie, que é considerada uma boa faculdade aqui em São Paulo. E na aula de empreendedorismo do Mackenzie, você não aprende nada disso. Não Você aprende. aprende, na verdade, como ser um funcionário, como ser um operacional. E aí o cara, sei lá, vai montar um escritório de advogados. Ele vai aprender como ser um bom advogado Exato. operacional. Ele vai ter ali a parte ferramental da profissão na faculdade. Mas ele não aprende a gerir um negócio. Exato. E aí, quando eu montei a Tupiniquim, eu fui pegando tudo isso As partes, por né? partes, porque eu fui identificando. Poxa, legal, tá dando problema esse negócio de misturar a conta pessoa física com jurídica. Não sei o que tá gerando mais dinheiro, deixa eu separar. Ah, sempre gostei de investimentos, deixa eu ver como que uma empresa da bolsa apresenta os resultados ali contábeis. Falei, nossa, tem tudo isso aqui, Uhum. caixa, DRE, deixa eu estudar um pouco mais como é que funciona. E aí, graças a essa curiosidade do investimento, que eu fui entendendo melhor como que se gerencia profissionalmente uma empresa. Porque hoje os cursos, pós-graduações e tudo mais, elas são muito voltadas para o mercado de trabalho, não para o empreendedorismo. Então eu vejo que hoje o empresário, ele vai meio que na sorte. Ele vai tentando, na força do braço, fazer o negócio acontecer, mas vai faltando bagagem, vai faltando conhecimento, e isso a longo prazo, né, pode causar problemas até graves, né? Pode ser que ele seja processado ali porque não pagou algum direito trabalhista, ele pode
se prejudicar na pessoa física, né? Que ele mistura lá com a jurídica e pode perder casa, carros, porque no Brasil é isso. Pode quebrar. Exatamente. No Né? Brasil, quando você quebra, você não quebra e pronto, acabou a empresa. Você quebra e carrega uma dívida imensa ali para o seu nome, né? Muitas vezes difícil de se recuperar. Mas eu acabei te interrompendo, pode retomar o raciocínio. Não, mas eu acho que você está certo. A gente vê muito empresário como você, vê alguns, né? Como você, que é curioso, que estuda, que procura entender, procura, né? E é isso que tem que fazer. Como eu estive, você citou a universidade, a formação, né, universitária, e como eu estive lá e assim, eu consegui beber um pouco aí desse ambiente, de como é que funciona, principalmente a Universidade Federal, quando a gente fala em administração de empresas, né, o curso de administração de empresas, ele sempre foi assim, muito genérico. Sim. Muito genérico. Né? Assim, pouco prático. Então, geralmente a gente saía, né, o aluno de graduação, ele sai da universidade, fica lá 5 anos, 4, 5 anos, ele sai e o que eu vou fazer? As universidades normais, né, que estão no nível médio, elas são assim. Então, na minha visão, estão ficando para trás. E quem que está assumindo esse papel? É a internet, né? São pessoas, são consultores como eu, são influencers, são empresas que estão montando a sua própria universidade. Por quê? Porque justamente elas estão oferecendo conhecimento mais prático. Agora, a gente não pode tirar da universidade para a formação básica os conceitos, sabe? Eu posso falar isso com tranquilidade, porque isso me ajudou muito. Porque quando você aprende os conceitos de negócios, por exemplo, no nosso caso, na nossa área, né? Aquilo te dá, aquilo de certa forma te dá subsídio para você ir buscar as ferramentas que são necessárias. Então, se você junta isso ao que existe hoje na internet e tal, você tem assim, a solução que você quer. O que acontece aí com o empresário, com o pequeno empresário, é que assim, ele não acostumou a estudar. Ele não teve essa curiosidade e muitas vezes ele não sabe o que procurar, né? Mas o principal fator é o fato dele não conseguir sair do operacional. Como ele não consegue sair do operacional, ele não descentraliza, porque ele não sabe que tem que descentralizar, que aquilo é a sobrevivência dele, né? Porque ele precisa ocupar posições para levar a empresa dele para outro patamar. O que acontece? Ele fica no operacional, ele não tem tempo de estudar, ele não desenvolve a equipe dele e vira o quê? Um ciclo vicioso. Muitas vezes ele tem medo, né, de aumentar esse tamanho, ele não conseguir dar conta, porque ele não se sente suficiente na parte administrativa para conduzir a empresa. Exatamente. Então aí ele vai se sossegando com aquilo lá, eu ganho 5 mil, 10 mil, tá bom. Ele vai no processo de tentativa e erro. Então, assim, ele, como ele é uma pessoa inteligente, porque ele montou negócio, ele conseguiu sobreviver, ele fez um produto, ele tem intuição e ele vai usando aquela intuição. Só que a intuição, ela vai até um certo ponto. Quando a coisa começa a ficar mais complexa, ele tem dificuldade de ir resolver os problemas. Sim. E eu vejo o empresário muito naquela pirâmide de Maslow, né? Que ele tá focado na sobrevivência do negócio. Então é difícil dele sair desse estágio de sobrevivência, porque toda empresa tem ali as 3 fases da pirâmide, né? O operacional, o tático e o estratégico. Exatamente. A partir do momento que você fica lá submerso no operacional,
você não consegue enxergar para onde a sua empresa tem que caminhar. Exato. Você não consegue enxergar o futuro, né, para sua empresa e ela fica super dependente de você. Perfeito. E a longo prazo, a pessoa física acaba não aguentando, né? Fica E- sobrecarregada. E tem um fato curioso, Rodrigo e Wellington, é muito interessante. Assim, problema chama problema, né? É incrível isso. E assim, quanto mais esse empresário se envolve, mais ele vai ter problema, mais Sim. ele vai ouvir reclamação, mais ele vai ouvir dificuldades, mais ele vai ouvir coisas assim que não vão agregar absolutamente nada pro futuro do negócio. Então, ele precisa sair disso, para ele se posicionar na parte estratégica, como você mesmo ilustrou, para ele enxergar o ambiente que a empresa dele está, para ele enxergar a concorrência, para ele enxergar o cliente dele, o comportamento do cliente dele, a tecnologia que pode melhorar muito o negócio dele, pode gerar produtividade, pode gerar as práticas, né? Marketing, por exemplo, entender mais disso. E você só consegue fazer isso enquanto empresário se você tem tempo. Então, assim, é muito interessante. Eu já fiz algumas tentativas, alguns exercícios para que o empresário saia do operacional. E das razões dele não sair não é a dificuldade de sair. É porque ele não sabe o que fazer se sair, sabe? Se eu parar de fazer, o que eu vou fazer? É porque ele não sabe como se posicionar estrategicamente, sabe? Então, ele está acostumado a trabalhar, a fazer as coisas acontecerem e sempre menosprezando as pessoas, quer dizer, e por isso que o turnover dele é alto, né? As pessoas não ficam. Então, ele não consegue sair daquele ciclo vicioso, né? E a gente estava falando lá da educação financeira, né? Você trouxe esse ponto ali. E como é que você acha que o empresário ele pode se preparar melhor? Tem algum local que ele pode buscar esse tipo de instrução? Tem assim, na internet tem várias. Ó, eu acho que as consultorias, né, estão aí para poder ajudar os empresários. Existem cursos básicos na internet sobre finanças, existem cursos mais avançados, quer dizer, existem todos os níveis possíveis. Mas a primeira coisa que eu faria, né, estando no lugar deles, preciso informatizar a minha área financeira. A primeira coisa. Saiam. Do caderno caixa? Não sei se precisa de ser um ERP, porque muitas vezes a empresa já tem, às vezes, um sistema operacional lá, mas não tem o financeiro bem feito. Anota no caderninho? Planilha. Planilha? Hoje todo mundo usa planilha. Planilha, quem faz a sua finanças na planilha não faz finanças, não faz gestão financeira. É difícil de acompanhar, É né? difícil de acompanhar. Tempo real, Exatamente, porque a planilha não gera relatório, a planilha não te dá segurança, a planilha, o input, né? Você digitar dados ali, você pode errar. Tem muitas coisas, você tem dificuldade de classificar suas contas. Então, assim, o software, eu acho assim, eu sou muito fã da tecnologia, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar quem quer ser ajudado, mas a tecnologia ela orienta os procedimentos que você precisa adotar. Então, se você adota um software qualquer lá de finanças, ele já te dá o passo a passo. Já está mastigadinho, né, para você fazer. Está pronto, está estruturado. Então, você tem o plano de contas que está lá, você só colocar. Você tem o fluxo de caixa, você tem o DRE, você tem... o balanço já é aí um módulo contábil. Já é um pouquinho mais avançado, nesse primeiro ainda... Mas é só gerar os dados ali para o seu contador. Então, assim, organizar
as suas finanças, é fácil, não é difícil. Agora, o mais importante, assim, só para concluir, é você saber usar a informação. É usar. O que eu faço agora? Bom, eu organizei minhas finanças. Então, você vai saber se você tem lucro na sua operação. Você vai saber a sua margem. Você vai saber o seu ponto de equilíbrio. Você vai saber quanto você tem que vender para poder pagar as suas despesas. O fluxo de caixa, você vai saber quanto que você precisa de capital de giro. Isso é importantíssimo. Eu vejo... outro dia eu fui atender um empreendedor, né? E ele queria vender parte da empresa para investidores, ou para quem quisesse, né? Aí eu fui ver o negócio dele, ele até tinha um controle de planilhas organizado, assim, não olhei a fundo porque a gente acabou não avançando. Mas o que era o problema dele? Ele não tinha capital de giro e queria vender para fazer dinheiro. Que chance que tem um negócio de dar certo? Sabe? Ele não vai conseguir sair do nível da sobrevivência. Por quê? Porque ele não fazia ideia de qual que era o capital de giro que ele tinha que ter, né? Então, assim, quando você vai fazer um investimento, você tem que pensar no investimento mais no capital de giro. E ele estava pensando nisso aí com um planejamento ou era só para ter o capital de giro? Não, é que ele tava botou... querendo passar para frente. Ele não tinha dinheiro, ele não colocou dinheiro, ele foi fazendo, pagando as coisas no cartão, foi fazendo uma bola de neve ali. Quando ele viu, ele estava já numa situação e o negócio estava indo bem, estava vendendo bem. Mas ele... acabou o fôlego. Acabou o fôlego, não tinha capital de giro. Então, como ele dependia de comprar insumo para produzir e vender, o que acontece? Ele tinha que comprar a prazo, produzir, vender e ter o dinheiro para pagar o fornecedor, né? E depois os funcionários, etc, etc. Ou seja, o famoso, né? Ele está vendendo o almoço para pagar o jantar. Aí entra uma questão, falta planejamento, falta saber entender o que o negócio demanda. E aí, até para ajudar a audiência aqui a organizar os principais pontos, né? Que a gente falou de bastante coisa. Uhum. O que eu entendi aqui da nossa conversa até agora? Primeiro passo, a gente separar pessoa física da pessoa jurídica. Fundamental. Fundamental. Esse é um erro principal ali de quem está começando, né? Segundo passo, entender muito bem as despesas e se colocar como uma despesa também. Então, muitas vezes o sócio, o proprietário, ele não se vê como despesa, né? Então, ele vai lá, faz um trabalho, faz um serviço e fala, pô, legal, tô lucrando aqui 50%. Deixa eu pegar isso aqui. Ele não colocou as horas dele, ele não colocou o custo de locomoção, Exato. não colocou as despesas de uma forma precisa para precificar aquele produto ou aquele serviço. Então é muito comum a gente ver em comércios que vendem produtos, eles se baseiam no markup da compra do produto e esquecem das outras despesas. No serviço, ele esquece dele mesmo. Então ele não define um salário para ele. E aí, poxa, nunca está sobrando dinheiro. Por quê? Porque a precificação foi feita errada, muitas vezes pelo erro ali na contabilização das despesas, né? E aí a gente veio falando de dados, né? Então, você, legal, tenho ali a conta separada, tenho as minhas despesas e as minhas receitas bem organizadas. Agora está na hora de profissionalizar isso. Então, a gente trazer um bom centro de contas, né? Identificando, legal, qual é o produto ou o serviço que eu mais vendo, quais são as categorias que eu gero mais receita, qual que é a categoria de serviço ou produto com melhor margem, eu compro à vista ou compro a prazo, eu vendo à vista ou vendo a prazo, qual que é a quantidade de dinheiro que eu vou precisar para funcionar ao longo daquele mês, porque é muito comum a gente ver, essa semana mesmo a gente estava falando com um cliente que ele chegou para a gente e falou, Rodrigo, a gente precisa vender mais.
a meta é X. Pô, legal, bacana. Aí fomos, batemos a meta mais um pouquinho ali, mais 50%, né? Uma vez e meia a meta. Ah, que bacana, legal, todo mundo saiu para comemorar, uhul, batemos a meta. Segundo mês, batemos a meta em cima. Terceiro mês, batemos a meta de novo, só que bem em cima, ali, bem justa. E aí o cliente mandou uma mensagem pra gente: Rodrigo, acho que a gente vai quebrar. Acho que a gente vai falir. Ah, ué, o que que tá acontecendo, né? Vendeu o que você Bateu, queria. bateu a meta ou não Bateu a bateu? meta e você vai falir. Então, muitas empresas não quebram por falta de venda, quebram por falta de fluxo de caixa ou sem margem, né? Não tem uma margem de lucro adequada. E como que você vê isso, né? Qual que é o principal sintoma que a gente já consegue identificar para o empresário ligar o sinal de alerta e, opa, tem um problema aqui, onde que eu tenho que olhar? A primeira coisa, considerando toda a organização e estruturação financeira que nós falamos, né? Ele saber enxergar os números dele, mas essa questão da precificação ela é muito importante. A precificação, ela muitas vezes é mal compreendida, tá? Porque existem diferentes métodos de precificação e a gente tem que entender qual que é o melhor para nós, né? Não existe um padrão. Muita gente precifica pelo custo. Ora, não adianta precificar pelo custo se o meu produto fica mais caro do que do meu concorrente e eu não tenho um valor percebido do mercado para pagar mais caro o produto que eu estou vendendo. Aí não vende, né? Sim. Eu tenho modelos de precificação baseado na concorrência, eu tenho modelos de precificação baseado no valor percebido que o mercado tem com o meu produto. De repente eu posso cobrar mais porque há uma percepção do mercado de que eu tenho algo a mais, portanto eu posso cobrar mais caro, mas é o mercado que tem que chegar, não é você, né? Esse detalhe é importante. Mas o que acontece, Rodrigo, é que se eu precifiquei errado, ou porque a questão da margem, a margem ela pode ser amiga ou inimiga do lucro, tá? Depende do quê? Do volume. Sim. Eu posso ter uma margem maravilhosa, um volume baixo. Ou eu posso ter uma margem pequena com volume alto. Então, o resultado do negócio é a margem versus o giro, versus o quanto o seu produto está vendendo, certo? Então, essa conta tem que saber fazer. Sim. Né? Até. Agora, um detalhe que eu Vai queria lá. só te falar é o seguinte: você falou aí, será que eu compro à vista, a prazo? Esse é um negócio assim, quando eu vejo o varejista ou o comerciante comprar à vista, eu falo assim, gente, olha, será que por que será que ele comprou à vista? Então, assim, a gente pode imaginar um monte de coisa. Ele está com fluxo de caixa que naquele momento está sobrando, né? permite, porque assim, você gerenciar a saúde do seu negócio pelo fluxo de caixa é um perigo. Por que é um perigo? Porque o fluxo de caixa, sabe, é um eletrocardiograma. Pode Final oscilar a do qualquer ano momento. tem 13º. Ou seja, principalmente se você não projeta, decisões. o seu fluxo de caixa, ele é totalmente instável. Hoje eu tenho dinheiro lá na conta, mas eu não tenho, né? Então, por isso que entra o DRE, que é o demonstrativo de resultado, que mostra a saúde da operação. E o DRE, dependendo do prazo que você tem de recebimento do seu mercadoria, ele vai impactar lá no seu fluxo de caixa, talvez 2, 3 meses No na futuro, frente. Então, essa visão financeira é muito importante. Então, quando você vai precificar um produto, você tem que considerar o volume. Sim. Até Entendeu? Você vai sair do assunto? Não. Vou num Ótimo, assunto ótimo. que é um exemplo pessoal. Minha mãe teve um mercadinho. E aí ela fala, pô, Rodrigo, ó, tô ganhando 2 vezes aqui em cima de um produto.
Aí ela chegava, aí eu falava, não, Conta legal. Conta de padeiro que a gente fala. É, conta de padeiro. Aí eu falei, nossa, legal, mas não adianta nada. Porque ela, pô, tô ganhando aqui esse palito de dente, por exemplo. Então eu compro por 1, vendo por 2. Então Maravilhoso. a gente vê um monte de empresário fazendo isso, tá? Não é só a minha mãe. Aí ela, pô, legal, mas quanto que é o aluguel? Ah, o aluguel é 4 mil reais. Mas quanto de palito de É que dente? eu tenho que vender. Então a sua margem no palito de dente só vai ser de 2 vezes se você vender 8 mil palitos de dente, né? Porque aí você vai pagar o aluguel e vai sobrar, né? Aí tem a conta de luz, as despesas todas. Então a margem individual por produto às vezes infla o ego do empresário, né? Fala, eu tô ganhando pra caramba aqui no produto. Eu tô precificando aí, correto, porque eu boto o multiplica. markup, né? Exatamente. Que é o preço em cima do produto que você vendeu. Quanto você botou acima? Ah, eu botei o dobro. Tá ótimo? Não sei. Não sei Pode ser que não esteja. Né? O ticket médio, não sei a despesa. Depende do ticket médio, depende do negócio, depende do contexto, depende da empresa. Então, assim, por isso é que a organização financeira ela é importante como princípio. Exatamente. Independente se você tem mais ou menos dinheiro. E tem o vendedor Casas Bahia, né? Que ele acha que é a Casas Bahia e ele compra à vista, como você estava citando ali, e vende a prazo. Carnezão. Explica pro pessoal ali, qual que é o problema disso aí? Porque eu acho que talvez não ficou tão claro ali. O que dá errado ali? Eu comprei à vista, estou vendendo a prazo. O que pode O problema é o ocorrer? seguinte, porque se você pegar o dinheiro e comprar à vista, a questão é a seguinte, o seu ciclo de caixa, que a gente chama, né, que é o período médio de pagamento com o período médio de recebimento, né, ele precisa ser positivo. Para ele ser positivo, significa o quê? Que você tem que comprar do fornecedor, vender, receber o dinheiro e depois pagar o fornecedor. Então, por exemplo, vamos imaginar que você compra a mercadoria com 45 dias, né, em média, né, porque a gente sempre calcula pela média. Então, se ele cobra aí 30, 60, 90, a média é 45. Então, se você paga em 45, você tem que receber em 30, por exemplo, né? Ou em 35, até em 40. Porque aí você está trabalhando com o dinheiro do fornecedor. Sim. Se você compra à vista, o que você fez? Você botou dinheiro do seu caixa, do seu capital de giro, que você não sabe nem quanto que é que você precisa. Né? Vai ter amanhã. Porque você viu no caixa, o dinheiro está lá, o fornecedor está te empurrando, porque se você vai pagar à vista, ele vai te dar um desconto que você acha que é bom, ele vai te empurrar um volume maior que você precisa. Então isso não é saudável. Você tirou o dinheiro do caixa, você comprou um volume maior que você precisa, e hoje em dia não precisa de comprar mais do que você não precisa estocar. A logística hoje das empresas estão muito eficientes. Todo mundo entrega com uma semana, em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, você não precisa. Então, a ideia é trabalhe com o dinheiro do fornecedor. E um exemplo prático também que a gente passou aí recentemente, o cliente ele comprava um maquinário super caro, vamos colocar 100 mil reais. Uhum. Então, ele pagava 100 mil reais ali à vista e ele parcelava em 10 vezes de 11 mil reais. Então, no final da operação, ele teria um lucro, né? Vendendo quando ele recebesse todo aquele valor. Mas qual que era o problema? Ele vendia aquele produto, 100 mil reais saía do bolso ali, e ele iria receber aquele dinheiro 10 meses na frente, né? Então ele iria empatar, sei lá, em 9 meses. Só que qual é o problema? No mês seguinte ele tinha que comprar outro produto para poder vender. Então, mais 100 mil na frente novamente. Então, o caixa ele vai acabando. Vai. E aí, onde que entra a cilada? Nas antecipações. Então, muitas vezes, o empresário ele tá sem fôlego financeiro. Exatamente.
e aí ele queima a margem dele, antecipando o cartão, antecipando ali a nota fiscal direto no banco, né? Vendendo o almoço para pagar a janta, né? Exato. A gente usou essa frase no Eu outro podcast tinha também, né? essa questão do cartão de crédito é muito interessante. Eu tinha um cliente, era uma rede de 3 lojas. E a gente começou a fazer o trabalho lá com eles e tal, um trabalho mais de estratégia, e que passa por essa questão financeira também, né? E foi muito interessante porque é o seguinte, ele tinha como hábito vender tudo por cartão de crédito, o máximo possível por cartão de crédito, e ele descontava, antecipava, né? Então, não tinha mínima ideia do ponto de vista financeiro o que fazer. Eu peguei e falei para ele, olha, você sabia que você tem um sócio aí que você não está sabendo? É o seu cartão de crédito. Quando ele foi ver, né, quando a gente levantou, e claro, primeiro precisou organizar a parte financeira dele, que era uma bagunça, né? Nós contratamos um gerente financeiro para ele, orientamos e tal. Quando as coisas se organizaram, e aí eu falei pro gerente financeiro, ó, agora calcula aí a despesa financeira dele. Ele caiu para trás. Quando ele comendo viu a margem. o quanto o valor que ele dava para as empresas de cartão de crédito. O quanto ele deixava de margem, não de margem, né? Porque a despesa financeira, nesse caso aí, ela entra lá na parte de despesa. Uhum. Então, é despesa financeira mesmo. Então, isso aumentava demais e exigia dele uma margem maior ou um volume maior para poder sobrar um valor significativo para a empresa. Se ele tirasse esse custo, aí o que ia acontecer? Ia sobrar mais dinheiro para a empresa. A última linha melhora. Melhora. Então, o que teve que fazer? Teve que reestruturar toda a parte financeira dele para que ele não precisasse de antecipar. Mas para isso, o que foi feito? Ele comprava, por exemplo, esse é um exemplo, ele comprava à vista um estoque para 6 meses do produto que ele vendia. Uhum. Eu falava Então, bem assim, mais não, barato. mas isso é baratinho. Então, ele empatava o capital dele, o capital de giro dele em excesso de estoque e despesa financeira. Ou custo financeiro, né? Uhum. Através do cartão de crédito. Com isso, o que acontecia com o fluxo de caixa dele? Ele não tinha fôlego para não antecipar o cartão de crédito. Então, entendeu? Esse é um exemplo muito clássico. Que acontece né? todo dia. Que acontece todo dia. E o outro que o pessoal não percebe é a inflação também, né? Então, ele comprou Custo por do dinheiro, né? É o custo do dinheiro. Ele comprou por um valor, quando ele foi vender já não tá mais esse valor, já aumentou. E ele não fez esse ajuste ali, né? Exato. E nem pode, porque senão ele não vende. Senão ele não vende. É. E aí, parcelou, Exatamente. o cara tá pagando uma parcela lá na frente, o valor hoje é totalmente diferente, é onde ele acaba se perdendo também. Então, assim, salvo casos muito específicos, você comprar com volume maior e ter um desconto sobre isso, assim, situações muito específicas. Tem que ser muito vantajoso para compensar o reflexo, a consequência que isso vai ter no negócio dele. Então, assim, o que eu posso dizer para os pequenos empresários é: cuidado, não olhe a saúde do seu negócio pelo fluxo de caixa. Não olhe. Porque olhar o fluxo de caixa principalmente no presente, né, não te dá indicadores suficientes para você dizer que o seu negócio está bom, tá? E nem tampouco, se você estiver pagando as suas contas, não significa que não possa melhorar. Exatamente. Ou não significa que está bem. Amanhã pode ser que aconteça alguma coisa, uma despesa inesperada ou a necessidade de fazer alguma coisa na sua empresa
E aí, o que vai acontecer? Tudo isso desmorona. Uhum. E você falou de uma coisa bem interessante lá, que foi colocou um gerente financeiro para gerenciar ali a parte financeira dele, que dá Pagou. a maior parte dos problemas. Qual que é Exato. o problema? O empresário ele tem dificuldade de passar essa parte para frente. Ele fica amarrando com ele, e às vezes não tem o conhecimento para poder seguir em frente, mas ele fala, pô, não vou deixar na mão de ninguém, porque isso aqui Ou é comigo, né? coloca a família para cuidar também. Ou coloca a Isso família que não gente conhece, vê né? também. Eu diria para vocês assim, como é que os empreendedores de sucesso aí cresceram? Alguém acha que eles ficaram ali fazendo continha, fazendo pagamento, fazendo recebimento? Não. A profissionalização da parte financeira ela é fundamental, porque quando você fala finanças, você tem toda uma parte, tem a parte, logicamente, estratégica, mas tem uma parte operacional que não pode ser feita pelo empresário. Ela tem que ser feita por um colaborador, alguém, um assistente, né? E o empresário ele tem que olhar as finanças estrategicamente, ele tem que olhar os indicadores financeiros. Esse é o papel dele. Sim. Só para concluir, gente, eu sei que eu estou falando demais. Não, tá falando bem, tá Tamo tranquilo. indo bem. Você falou uma coisa que eu achei que é interessante, que é o seguinte. O empresário, ele, muitas vezes assim, ele assume determinados papéis e fica nesse operacional porque e às vezes ele acaba entrando em coisas que ele mesmo não tem aptidão. Eu vou dar um exemplo, gestão de pessoas. Sim. O empresário não tem aptidão para gerir pessoas, porque gerir pessoas é um negócio difícil. Por que é difícil? Porque, às vezes, eu chego para o Wellington, por exemplo, o Wellington é meu gerente, eu passo para ele uma missão de certa importância e depois eu não vou lá conferir, eu não vou dar feedback, eu não vou identificar e checar se ele entendeu, se ele está fazendo corretamente. Quer dizer, isso a gente chama de follow-up. O empresário não tem paciência para fazer isso. Falo isso por experiência. Temos experiências também. Eu não quero jogar rotular. Não quero citar nomes. Não quero citar nomes aqui, mas... Mas a gente precisa entender o seguinte: numa empresa, você tem o empreendedor e o gestor. É um perigo, né? Aquele empreendedor que não tem vocação para ser gestor ocupar o papel do gestor, que a maioria acontece. Sim. E ele acaba não fazendo o que ele faz de melhor, que é ser empreendedor. Porque a visão, o tomador de risco, o cara que arrisca, o cara que enxerga, o cara que tem intuição, essa função é muito importante. Ela não pode deixar de existir no negócio. Tem que continuar. Agora, tem o gestor. O que é o gestor? O gestor é um cara voltado para a razão, voltado para a informação, é um cara mais orientado a processos. Então, essas duas figuras, às vezes, elas não ocupam o mesmo espaço. E, muitas vezes, o empresário, ele, às vezes, não tem recurso, ou a empresa não adquiriu o tamanho para poder contratar uma pessoa para poder cuidar do negócio. Mas, assim, tudo passa pelo entendimento. Porque você pode desenvolver pessoas. Você pode, claro, às vezes o seu negócio é pequeno e tal, você tem que primeiro estruturar ele para depois você fazer essa transição. Mas tem que fazer, senão você não sai do lugar. Sim. E uma frase que eu gosto muito, né, que é: o dinheiro que você não ganha ainda é pelo conhecimento que você não tem. Então, lógico, pô, eu sei Perfeito. precificar. Você não estaria com esse problema. Eu sei como vender, eu sei como ter lucro, né? Como ter um sistema ali previsível, que não dependa de mim. Eu sei gerir pessoas. Bacana, você vai ganhar o dinheiro equivalente a esse conhecimento. Mas muitas vezes a gente não sabe por que o negócio não está crescendo, por que eu não estou conseguindo sair do lugar. E é pela falta do conhecimento. Então, o dinheiro que você ainda não ganha
é pelo conhecimento que você ainda não tem. Isso é muito importante você ter isso em vista, porque a evolução tem que ser constante. Você não pode parar, tá tudo bom, tá pingando um dinheirinho Nunca. na minha conta e tudo mais, porque ou você vai virar aquela eu presa, né? Que, sair de férias, a empresa quebra, ou daqui 1, 2 anos você vai identificar que, pô, legal, me matei aqui, mas não construí nada, não consigo vender essa empresa, não consigo gerar valor daquilo que eu construí, né? Exatamente, exatamente. E isso só é possível se sair do operacional, ficar no estratégia, para você olhar o seu negócio de fora, para você fazer as mudanças ou a evolução que você se referiu, que toda empresa precisa, porque o mercado é dinâmico, você só consegue fazer isso de fora. Você não consegue fazer isso lá dentro do operacional, porque tenho certeza, dentro do operacional, quanto mais vocês procurarem, mais problemas vai aparecer. Pode ter Essa é certeza a realidade. disso. Uma coisa E não vai solucionar. Uma coisa que Dentro. me destravou muito também como dono de empresa é entender a diferença do urgente e do importante, né? Isso. Então, o urgente é aquilo que está sempre buzinando lá na sua orelha, né? Um incêndio que você tem que sempre apagar é o urgente. Mas enquanto você está cuidando do urgente, você não está cuidando do Do importante. importante. E aí, o importante é o que vai fazer a sua empresa crescer. Mas você sabe o que é o urgente? O urgente, se tem muito urgente, é porque está mal gerido. Algo importante ficou de fora. Algo importante ficou de fora e está mal gerido. Tá? Então, assim, quando a gente fala o importante versus o urgente, não significa que você tem que deixar o urgente. O problema é que as decisões que você toma não acabam com o urgente. Sabe? As soluções que você cria para a empresa não são definitivas. Por quê? Porque as soluções que precisam ser definitivas, elas exigem, vai ter erros, vai ter acertos, vai ter algum risco. Mas o que é a vida do empresário se não for tomar decisões e assumir riscos? Esse é o ecossistema do empresário. Então, o pequeno é a mesma coisa. Não é diferente do grande. A diferença do grande com o pequeno é o número de zeros. Só isso. Sim. E o Só grande que- começou pequeno também. E o Em grande algum começou momento- pequeno, alguém começou pequeno. Exatamente. E que sofreu todos os problemas. Só que venceu essas barreiras, tomou decisão, teve coragem e foi. Agora, assim, é uma decisão. Eu acho que todo mundo tem o direito de escolher o que quer da vida, né? Eu sou muito... eu sempre falo isso, né? Eu vou atender um cliente ou eu vou fechar um contrato, fazer um planejamento estratégico, né? Fazer uma consultoria. Eu sempre deixo muito claro o que você quer. Você quer crescer? Você quer Você quer ganhar dinheiro? Tá, então, para você ganhar dinheiro, tem um monte de coisa que você precisa fazer. E com certeza você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você está disposto? É a parte mais complicada mesmo, né? Vamos Uma- fazer um... Só vai para não perder, Maravilha. puta, uma analogia que eu gosto muito do que o Carlos trouxe, eu comparo o empreendedorismo a uma escalada de uma montanha. Então, a cada nível da sua empresa, você vai escalando essa montanha, E a né? dificuldade vai aumentar. E a dificuldade vai aumentando. Vai, Mas você só tem a vista da montanha que você escala. Então, se você tá contente Perfeito. com o morrinho ali, pô, legal, parabéns. Legal. Quero alcançar uma vista Isso. melhor, uma vista maior. Exatamente. Você vai ter o esforço da escalada. Exatamente. Tem que pagar o preço, né? Exatamente. Mas vai lá, Wellington, arremata aí. Aproveitando ali essa situação e vamos ligar uma coisa com a outra, né? A gente tá falando de finanças, mas vamos ligar no marketing, né? A gente vê muitos empresários com dificuldade ali na hora de investir no marketing. Então ele não fez todas essas outras coisas que a gente falou, não se preparou, não se planejou e ele tá querendo começar no marketing. Ele ali. fala, meu único problema é venda. Eu preciso vender que vai matar todos os problemas. Vai matar. O Ele- que você fala? Ele chega pra gente e fala, olha, vocês que vão solucionar o meu problema.
Como é que você vê esse cenário ali? Como é A que primeira coisa que eu aconselharia ele? falaria para ele é a seguinte: marketing é marketing, vendas é vendas. Tá? Então, assim, marketing, você tem que entender primeiro seu produto, sua marca, sua proposta de valor. O que você tem de melhor que seu concorrente? Que valor que tem o seu produto? O seu preço ser adequado? O seu público-alvo? Quer dizer, essas definições são fundamentais para o marketing dar certo, ou para vendas dar certo. E vendas é um processo. Não adianta você querer vender um produto que não é bom, ou não adianta você vender um produto para o público errado. Não adianta você vender um produto bom para o público errado, ou um produto ruim para o público certo. Uhum. Então, assim, o marketing ele te ajuda a ajustar as coisas. Aí depois você vai vender. O fato de você ir, não é, no caso que é a experiência e a competência de vocês, que é o mundo digital. O mundo digital, ele é somente a mídia ali. O que você vai fazer com ela tem princípios antes, né? Que tem que estar muito bem definido, senão não adianta. Senão não adianta. Não é isso? Exatamente. O Então, digital é escala, né? Vai é, escalar o positivo ou os problemas também. o digital, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é a forma de você comunicar com o mercado de uma maneira mensurável. Então, ele te permite medir tudo. Você mede resultado. Mas não quer dizer que você pode sair gastando dinheiro se você não tiver definido bem os seus princípios ali. Produto, público-alvo. Então, assim, quer fazer uma campanha de marketing digital, vai contratar a Tupiniquim, estuda o seu produto. Pede para a Tupiniquim avaliar o seu produto, comparar com a concorrência, ver aonde o seu público-alvo está, o que ele pensa, faz uma pesquisa, ajusta para que você possa ter uma melhor oferta, uma melhor mensagem para esse cliente. Né? E ver se ele está no digital também. De repente ele não está. Sim. Né? De repente ele não está. Não é, tem negócios que você precisa de... O digital ele pode ser um caminho, talvez não para vender, ou para gerar um relacionamento, Gerar ou um iniciar uma interesse. conversa. Mas o fechamento depende da empresa. E isso não é culpa do marketing ou Sim. da comunicação. Né? Eu já tive experiências onde o marketing gerava o contexto, o relacionamento com aquelas pessoas interessadas, mas o atendimento era ruim. O vendedor não atendia aquele lead, né? Não, Que de alguma forma queria conversar com a empresa, levantava a mão. não tinha um processo de vendas. Não né? tinha um processo de vendas. Então, tem que entender, marketing é marketing, vendas é vendas. Vendas, assim, do ponto de vista vamos falar um pouquinho do conceito, né? Vendas é uma atividade de marketing, vamos dizer assim. Mas o marketing ele tem que fazer a sua função. A função principal do marketing é despertar o interesse. E como é que ele chega com esse valor ali? Porque a dor que a gente sente ali o pessoal não sabe quanto ou eu vou investir em marketing ou quanto eu invisto num geral, não só para tráfego, num geral, assim, o que eu faço para poder investir em marketing? Acho que essa é a dor que ele... Complementando, né, essa pergunta, o que a gente vê, grandes empresas, se você abre um prospecto de uma franquia, por exemplo, tá lá, a taxa de marketing 5%, 10%. Então existe um orçamento de marketing baseado em uma meta, né? Como que você enxerga isso? Eu enxergo da seguinte forma. Eu sou muito, assim, a minha escola, né? Vamos dizer assim, a minha linha de pensamento é a seguinte. Eu procuro ver as diferenças,
sabe? Assim, as particularidades. Então, assim, eu jamais digo que isso aí foi uma coisa inventada pelas multinacionais. O pequeno empresário não tem que olhar para a multinacional. O ecossistema de uma multinacional é completamente diferente. O pequeno, ele tem uma outra jornada, né? E é por isso que a gente não pode determinar, Rodrigo, na minha opinião. Sim. Primeira coisa, esse dinheiro vem de onde? Do caixa, né? Que é onde vem a Você maioria que a gente conhece. Vem A do maioria caixa. vem do caixa e fala, tem que Isso. retornar mês que vem, hein? Seu caixa tá saudável? Seu caixa tá saudável? A primeira coisa tem que ter dinheiro. Sim. Gente, marketing é dinheiro. Eu não é, Rodrigo. Né? Tem jeito de fazer marketing sem dinheiro? Eu não conheço. Se alguém sabe, me ensina, porque eu não sei. Marketing é dinheiro. Por quê? Se você está bem posicionado e vai para a internet, você precisa de tráfego. Tráfego é dinheiro. Você precisa pagar a agência, porque a agência tem uma estrutura de gente ali pensando no seu ambiente ali no digital, né? No que a agência internaliza, vai dinheiro. Vai dinheiro. Então, assim, precisa ver se você tem, né? Se o seu produto comporta. Agora, uma outra coisa importante não adianta você ir para o digital gastar dinheiro se o seu produto tem um ticket médio baixo. Ou uma margem muito baixa. Ou uma margem baixa ou um ticket médio baixo. Não vai dar escala, Não ou vai vai dar- dar e não vai ter lucro. Não vai ter resultado. Então, assim, eu acho que essas questões todas tem que olhar. Mas aí você percebe assim, eu tenho que estar seguro com o meu financeiro. Sim. Eu tenho que saber quanto que eu tenho, quanto que eu posso. E isso você tem que organizar financeiramente. Sim. Não é isso? Uma boa prática que a gente aconselha para o empresário é aquela metodologia do porquinho, que você vai economizando, né? Então, legal, fiz uma venda. Quantos por cento que é interessante para que eu guarde para o mês seguinte, para que eu tenha investimento para vender novamente, né? Uhum. Então, a gente sempre aconselha o cliente a ir reservando de cada venda que ele faça uma parcela daquilo que a gente pode chamar de CAC, caso você já seja mais organizado, você já sabe quanto que custa cada cliente novo, né? Mas, pô, não sei ainda quanto que custa um novo cliente. Reserva uma parcela daquele valor que você vendeu para reinvestir em marketing. Por que que isso é legal? Poxa, teve um mês que eu vendi muito. Legal, você vai reservar aquele valor, não quer dizer que você vai gastar tudo no mês seguinte. Mas você vai montando um fluxo de caixa para que você reinvista, né, e tenha orçamento disponível para longo prazo. O que você pode fazer é ir tirando, porque assim, você tem lá o seu fluxo de caixa, né? Você tem ali a sua necessidade de capital de giro. A empresa que compra e revende, ela tem uma necessidade maior de capital de giro. A empresa que vende serviços tem menos necessidade de capital de giro, mas toda empresa tem, né? Então você tem que resolvendo a sua necessidade de capital de giro. É interessante, porque assim também não vale a pena você ter excesso de capital de giro. Esse é o outro lado da questão, né? Então, isso joga para reserva aquele excedente. Faz investimento. Para Né? quê? Para fazer investimentos. E marketing, ele pode ser considerado um investimento. Sim, com certeza. Né? Você faz um investimento, né, na sua marca, em pesquisa, naquele ajuste que eu comentei, né? E num determinado tempo ali de exposição na mídia, nas mídias sociais, etc. Então, você pode considerar isso um investimento. Sim. Mas aí, voltando, né, Depende na organização da empresa. financeira. Sim, sim. Né? Voltando, é a organização financeira da empresa, é o controle que ela tem sobre o dinheiro. E mais um motivo, você lembrou bem, por que não pagar à vista? Porque às vezes você vai precisar de dinheiro para marketing. Exatamente. E marketing não é gasto, gente. Agora, tem que saber fazer, né? Pode ser só prejuízo. Pode ser só Você pode jogar o dinheiro que você está gastando em marketing no lixo. Se você não arrumar o seu produto, sua marca, fazer esse dever de casa. O seu vendedor, né? Que às vezes é onde
Tal. Tem. Faz o marketing, chega no vendedor, não vende. Onde que tá o não gargalo? cuida do lead, não Né? atende. Não atende. Então, assim, essa organização ela é fundamental, né? Para que. Veja, assim, eu resumiria tudo. A empresa é um ser vivo, né? Que ele tem várias facetas. Então tem que entender isso aí, né? Porque às vezes você mexe, é um cobertor curto, às vezes você mexe de um lado, atrapalha do Sempre outro. falta dinheiro. Dinheiro nunca Nunca vai sobrar. Assim, de alguma forma, o dinheiro que sobra na empresa é para ser reinvestido na empresa, Sim. né? Eu conheço, outro dia eu estava conversando com um empresário, que ele quer tirar o dinheiro da empresa para investir em outro negócio. Mas que negócio? Aí não consegue focar, né? Mas Não por se que você quer investir? Tô especializa. cansado desse negócio aqui. O quê? O negócio tá dando dinheiro? Tá tendo resultado? Eu não gosto. Eu quero comprar uma academia, uma rede de academias. Arrumar Uma mais dor de franquia. cabeça. Cara, o que você entende de academia? Tem uns que quer começar 3 negócios ao mesmo tempo, sendo que exatamente. ele é uma das partes que faz a roda girar. Tem um outro outro cliente falou assim, acho que eu vou pegar um empréstimo para guardar esse dinheiro para poder reformar, aumentar meu escritório. Eu falei, o que seu escritório vai te trazer de retorno? Você tem um escritório maior. Só custo. As pessoas estão cada vez fugindo de escritório. Né? Então, para que você vai investir imobilizar seu dinheiro? Investir com Gastar em sabedoria. reforma, em coisa. E ainda com dinheiro emprestado. Uhum. Então, assim, tem assim, uma série que eu vejo assim, de ilusões. Sim. Né? É que o empreendedor, ele quer criar muito, né? Ele é o criador. Aí ele acaba se perdendo muitas vezes. Mas tem que olhar para o básico. Sim. Tem que olhar para as causas das questões, né? E muitas vezes a gente não mexe nisso porque causa um desconforto. Muito legal. É isso aí. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso papo, né? Queria saber, Wellington, faltou alguma coisa aí do nosso roteirinho, das nossas perguntas? Das nossas perguntas, eu acho que já foi tudo. Mas eu queria que o Carlos trouxesse ali um pouquinho ali da Bendita Estratégia ali. Fala um pouquinho aí do seu negócio. Bom, a Bendita Estratégia, ela é uma empresa de mentoria, né? A gente faz muita mentoria. O que é a mentoria, na verdade, né? A gente ajuda o empresário numa jornada. Tá? E a gente começa com o planejamento, porque isso é básico. E aí a gente vai trabalhando, né, as principais causas daquilo que trava o negócio dele. Né? Então você passa por estruturação financeira, o próprio estratégias de marketing, que é cuidar desse básico aqui. Né? A gestão, a estruturação organizacional, muitas vezes assim, a gente tem problemas de pessoas que ou falta gente ou pessoas fazendo coisas distintas para chefes diferentes, ou seja, tem uma série de problemas de estruturação organizacional. Processo, falta de tecnologia, né? Muitas vezes a empresa está com os processos muito antigos, precisa incorporar mais tecnologia para ganhar produtividade. Então, a gente ajuda a partir de um objetivo, de onde a gente quer chegar, que é sempre crescer e impactar os resultados, a gente caminha junto com esse empresário. E o legal do trabalho da Made in Estratégia é que a gente faz isso junto. Sabe? Não é assim, faz isso. Não, eu sei que ele tem dificuldade do como, então a gente está ali para ajudá-lo. Isso a gente faz com metodologia própria, reuniões semanais e a nossa atuação é com o empresário. E consultorias, que aí é um pouco mais aprofundado, é um pouco mais caro, logicamente, porque você se envolve mais na operação da empresa, tempo, né? com mais tempo. E então, assim, esse é o nosso modelo de negócio. Né? E a Bendita Estratégia, ela surgiu há 5 anos. A gente tinha uma empresa, né, de consultoria que era especializada no ramo automotivo. Nós vendemos
a nossa empresa tinha 3 sócios, chegamos a ter aí 70 funcionários diretos e indiretos, e vendemos a nossa empresa para uma multinacional americana, e depois eu montei a Bendita Estratégia, e aí a decisão que eu tomei foi focar no pequeno. Legal. Por quê? Porque é ele que tem necessidade, Sim. né? O grande, ele quer braço, ele não quer inteligência. O pequeno, ele precisa, ele está carente. Falta conhecimento. E é para isso que existe a Bendita Estratégia. Muito legal. E se o empresário quiser te encontrar, como que ele faz? Olha, eu tenho redes sociais, mas o principal que eu gosto e que eu trabalho, acho que todo mundo gosta, é o WhatsApp. Então, Legal. é só acessar o meu WhatsApp, que é 11 98291 1850. Muito legal. Nossa equipe vai colocar o link na descrição também. Então, você empresário, lembra do seguinte, o conhecimento que você não tem é resultado, né, do dinheiro que você também não tem. Então, o Carlos, ele vem com todo esse conhecimento para te ajudar. E a gente aqui da Tupiniquim adora cliente com conhecimento. Por quê? Porque vai facilitar muito o nosso trabalho. Você vai ficar muito tempo aqui com a gente, né? Vai ajudar a gente a te entregar ótimos resultados, né? E é isso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Wellington. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Legal.